Vamos retomar o nosso estudo do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, item 1, Justiça e Direito Natural. Antes, eu queria chamar a atenção para algumas passagens da lição que foi lida hoje. O Emmanuel, que é um espírito benfeitor, que dirigiu os trabalhos do médium Chico Xavier durante muitos anos. O Chico, antes de desencarnar, comentou que provavelmente o Emmanuel já está reencarnado. Ele deve ter hoje aí uns 14, 15 anos e veio com uma tarefa ligada à educação. É um espírito de alta evolução, que está ligado à educação e à pedagogia já há muitas encarnações. E essa lição dele é muito interessante, que tem a ver com a ideia de julgamento. O Emmanuel fala, cuidado quando a gente julga os mais velhos, quando a gente julga os mais novos. Cada um, o Emmanuel mesmo dizia, nem evoluídos nem atrasados, cada um está no estágio que lhe é próprio. Isso só acontece quando a gente está muito desocupado. Quando a gente está sem serviço, a gente encontra tempo de ficar olhando a vida dos outros e julgando as pessoas. E o Emmanuel dá a saída, olha, ao invés de ficar olhando a vida dos outros e como o outro está lidando com a vida dele, olhe para a sua vida, para os seus compromissos, para as suas tarefas e, o maior tempo possível, ocupe-se em trabalhos úteis. Mais que isso, ele vai dizer, não adianta ficar estudando só não. Tem gente que estuda, mas não se melhora, não se torna uma pessoa mais doce, mais afável, menos preconceituosa, mais justa, mais tolerante, mais desapegada. Então não adianta ficar, tem gente que só quer aprofundar. Eu já ouvi muita gente falar, eu já procurei muitas igrejas, religiões, mas nenhuma me satisfaz, Porque ele é tão inteligente que nada satisfaz. E não tem problema, não precisa satisfazer. A gente não precisa nem ter religião, para falar a verdade. Aliás, não precisa nem acreditar em Deus. A gente só precisa prestar, ter vergonha na cara e fazer o bem. Se a gente tiver vergonha na cara, prestar, fazer o bem, ser um ser humano decente, nós estamos contribuindo com Deus. Se ele existir, depois que a gente desencarnar, a gente vai ficar sabendo. Não precisa ter inquietação. Então, o grande desafio não é adentrar os mistérios místicos, sobrenaturais, mediúnicos e etc., conhecer a verdade. Isso é fácil. O difícil é a gente se tornar melhor. É a gente destruir o homem velho que habita dentro de nós e construir esse homem novo, que é o homem bom, o homem generoso, o homem de bem. O que mais que o Emmanuel coloca que eu acho muito importante? A caridade começa primeiro em casa. Então, tem gente, a dona de casa que não sai do centro, abraça todas as tarefas, faz tudo, mas a casa dela é suja, é uma bagunça, ela nunca tem tempo para servir os filhos, os netos, os parentes. Então, no centro espírita ela é santa, mas curiosamente você pergunta para os familiares, o que você acha da fulana? Ela é ótima lá no centro. Não adianta. Então, o nosso primeiro compromisso são com as pessoas próximas de nós. São os filhos, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o tio, enfim. A gente precisa estar perto das pessoas mais próximas. Se a gente não consegue ser útil e ser bom com as pessoas que estão do nosso lado, nós não vamos conseguir servir aqueles que estão fora. Isso não quer dizer que a gente deva ficar marcando passo com eles. Ok? Então, tudo tem seu momento. Então, os filhos cresceram, deixa os filhos se virarem. Está mais tranquilo, aposentou, vai para o centro, vai para a casa do vovô, vai para a creche, vai ser voluntário, mas a obrigação primeira é na família. Depois, fazer alguma coisa que sirva para o bem do próximo. Por último, aí a gente tenta entender, Tem gente que, inclusive espíritos, que ficam muito preocupados como que é o mundo espiritual, o que acontece quando a gente desencarna, como que é do outro lado, influência disso, influência daquilo, e a vida passa e a pessoa desencarna do jeitinho que ela reencarnou. Ela não mudou nada, não adiantou nada. Então vamos aqui para o nosso capítulo 11,
Item 1, justiça e direito natural. Da questão 873 até a questão 876, que nós começamos a estudar o ano passado, eu fiz um apanhadinho aqui para a gente retomar. Primeira coisa, o homem nasce com o sentimento de justiça, mas não com o conhecimento de justiça. O que isso quer dizer? Que nós temos uma aptidão natural, algo que magneticamente nos aproxima, nos atrai para a justiça, para o bem, para o equilíbrio, para o belo. Isso não quer dizer que a gente tenha conhecimento disso. Como assim? Eu posso, por exemplo, ter ouvido, eu ouço sons, eu ouço ruídos, eu ouço música, eu gosto de música, mas eu posso, para eu conhecer música, eu preciso ter aula, eu preciso estudar música. Eu preciso aprimorar o meu gosto musical, eu preciso adentrar o conhecimento da arte e da música, eu vou ter o conhecimento. Então, todo ser humano é capaz, né, de identificar um som bonito, uma música bonita, uma harmonia bonita, e isso, inclusive, faz muito bem. Os bebês têm muito disso. Né? Sabe qual que é a primeira melodia que o bebê ouve? Vocês sabem ou não? É o batimento cardíaco da mãe. Eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos na pediatria lá do HC, ele é médico, depois ele foi para a oncologia e depois ele virou psicanalista, o Dr. Alcides de Souza. Ele é muito interessante. Ele conta que lá na maternidade do Hospital das Clínicas antigamente, quando as crianças estavam muito irritadas, que elas não paravam, eles tinham uns vinis que os cardiologistas tinham, que, né, só de gravação de batimento cardíaco. Aí eles punham o disco lá para rodar. À medida que ia rodando, os bebês iam acalmando, e todo mundo dormia. Já imaginou? Então, se você tiver insônia, experimente. Pum, 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 pum. Né? De repente, você pode começar, né, vai voltar ao útero materno, né? Aquela tranquilidade. Outra coisa que os bebês ouvem são os sons do intestino, os gases, as coisas da mãe. Aquela coisa. É verdade, é ciência, isso é científico. Depois, quando a criança nasce, se você, por exemplo, colocar funk, provavelmente ela não vai gostar muito. Mas você coloca uma música suave. Vocês já viram que disco, né, CD, essas gravações, em geral para criança, para acalmar a criança, é de caixinha de música e tal. Por quê? Porque o som, né, ele vai direto, né, ao pensamento, ao afeto, né, às dimensões de subjetividade da criança, que fazem com que ela, né, perceba essa aptidão espiritual natural para a harmonia, para o belo, para o equilíbrio, para a serenidade. Depois, né, a gente vai conhecendo outras coisas, né, e vai dando vazão à reconstrução de nossa personalidade espiritual, que está em trânsito aí há muitas encarnações, há muitos séculos. Então, nós temos um sentimento de justiça, mas o homem não tem o conhecimento. Esse conhecimento da justiça, ele vai construir historicamente, através das civilizações, né, do avanço civilizatório, do progresso intelectual e moral da humanidade, então ele vai construindo noções de justiça. Né? E isso vai naturalmente tendo duas dimensões, a dimensão coletiva e a dimensão pessoal. A humanidade evolui coletivamente e cada um de nós, de per si, é responsável pela sua própria evolução, né, na história temporal de nossos espíritos, né, nessa narrativa da evolução de nossos espíritos particularmente. E nós é que imprimimos o ritmo que queremos a nossa evolução através do exercício de nosso livre-arbítrio, de nossa liberdade e das escolhas que nós fazemos. Então, na verdade, nós somos o produto das escolhas que fizemos no correr de nossas reencarnações. Sob esse ponto de vista, é que se diz que a doutrina espírita é uma doutrina existencial. Por quê? Porque ela atribui ao ser humano, à liberdade do homem,
toda a responsabilidade sobre a sua plenitude, a sua precariedade, a sua felicidade, a sua desdito, o seu infortúnio. Não há efeito sem causa, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser e nós somos os artífices de nossa própria existência. Então, tudo aquilo que acontece de bom com a gente, mérito nosso, porque a gente conquistou isso reencarnatoriamente, a gente está merecendo aquilo. É um investimento, às vezes, até da providência divina, porque nós merecemos aquele investimento numa situação feliz para, né, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. O sofrimento bateu à nossa porta. Estamos vivendo situações difíceis. Certamente são parte do nosso planejamento reencarnatório, resgates, provações dolorosas, resgates kármicos que nós acumulamos no correr de nossas reencarnações e nós solicitamos aquela experiência na nossa vida para o nosso aprendizado, embora a gente esteja sob o efeito do esquecimento do passado. E isso é muito bom, porque nós não daríamos conta da nossa vida e das nossas relações se nós não esquecêssemos. Já imaginou? Você olhar para o seu filho, aquele bebê que acabou de nascer, que você está cheio de amor, e reconhecer nele alguém que, por exemplo, numa encarnação passada foi um assassino, foi alguém que roubou tudo que você tinha, que te fez muito mal, e etc. Então, por que a gente esquece do passado? Porque o esquecimento do passado é fundamental para a reconstrução dos laços de amor. É justamente o esquecimento do passado que permite que a gente construa o amor por um espírito, às vezes, que a gente está há séculos em situação de animosidade, em situação belicosa, e aí vem naquela oportunidade, principalmente se a gente já abriu o nosso coração, né, para as luzes do amor, da caridade, da tolerância, da paciência, do bem-querer, da sabedoria, a gente consegue abraçar aquela criatura e esse amor que vai sendo construído, ele vai dissolvendo, ele vai destruindo toda a sombra, toda a vibração negativa, toda a mágoa do passado, e quando, enfim, a gente desencarna, o que fica realmente é aquele amor construído. O passado de lutas, de dificuldades, de ódio, de desesperança, ele acaba realmente sendo esquecido, sendo apagado, e nós construímos esse amor para uma dimensão de tempo que é o sempre, que é o para sempre, que é a nossa eternidade. Em diferentes reencarnações, nós escolhemos diferentes contextos de acordo com as necessidades evolutivas. Então, o conhecimento da justiça e a realização da justiça não necessariamente acompanham numa encarnação o desenvolvimento social ou intelectual de alguém. O que os espíritos dizem para Allan Kardec, aqui na questão 874? É muito comum nós vermos pessoas muito inteligentes, cultas, tituladas, às vezes até ricas, que tiveram muitas oportunidades de saber e que são canalhas. São frias, são calculistas, são injustas, são perversas. E às vezes pessoas analfabetas, simplórias, muito humildes, que às vezes, né, a gente olha e fala assim, poxa, e aquela pessoa é de uma sabedoria, de um senso de justiça, e de uma generosidade, e de uma luz, de uma sabedoria impressionantes. Né? Que isso significa? Que provavelmente aquela criatura que está naquela roupagem simplória, humilde, né? naquela roupagem reencarnatória, obnubilada por uma situação de inferioridade social, pode ser um espírito de alta evolução. Né? Então, não nos esqueçamos que o tempo todo, eventualmente, a gente está cruzando com espíritos muito evoluídos que estão servindo café para a gente, que estão na portaria de um prédio ou de uma fábrica, que estão limpando o chão por onde a gente pisa. E às vezes nós estamos consultando pessoas muito doutas, mas que são espíritos infantis, espíritos ainda muito atrasados. Por que isso acontece? A gente não tem como acessar
os motivos que estão por trás daquela reencarnação, naquele momento, daquela forma. Às vezes, né, é um compromisso familiar, às vezes um espírito de alta evolução vem numa reencarnação esquecida, obscura, anônima, como uma mãe de família cuidando de filhos, de netos, porque aqui naquele núcleo, às vezes tem espíritos que precisam dela naquela reencarnação. Às vezes vem até com deficiências físicas graves. Eu já falei disso aqui. A Silvia sempre me fala, André, você está ficando repetitivo, você está ficando esclerosado. Você já contou essa história, mas eu vou contar de novo. Não é assim que você fala? Você fala, o que foi? Você conta tudo a mesma coisa. Mas também, Silvia, você está aqui faz 25 anos, já vai fazer, todo domingo. Vocês sabem que nós já estamos, essa reunião, daqui 2 anos vai fazer 25 anos. Então, há 23 anos atrás, que eu reuni um grupo de amigos para a gente começar aqui uma reunião de domingo, já vamos para 25 anos. Mas, enfim, eu vou falar. É muito comum, principalmente espírita, que está fascinado com a doutrina agora, essa coisa, nossa, né? Em instituições que tem essas crianças, agora, né, essa situação difícil das crianças com microcefalia, etc., e às vezes vai lá no cantinho do céu, né, crianças defeituosas, com paralisias cerebrais muito graves, ou com aspectos sindrômicos muito sérios, muitos comprometimentos, né? O espírita já vai, nossa, esse aí, né? Nossa, o que deve ter feito esse aí, hein? Nossa, para vir desse jeito fica aquela curiosidade, né? Deve ter se suicidado, deve isso, deve aquilo, deve ter feito muito mal. Isso aí deve ter sido aquele feitor de fazer, escravizar. Isso aí, olha, como é que chama lá o Leôncio, olha lá. Deve ser reencarnação do Leôncio esse aí, né? E o Chico Xavier, uma vez, estava esclarecendo a Nancy Pullman, que é uma companheira nossa lá de São Paulo, muito estudiosa da doutrina, que cuida de uma instituição muito grande. O Chico disse assim, olha, muitos desses espíritos são espíritos de luz, que não têm mais resgates kármicos, que não precisavam estar nem entre nós, e que topam uma reencarnação nessas condições para nos ensinar alguma coisa sobre a vida. Então vamos imaginar um espírito que reencarna nessas condições, numa comunidade lá, vive lá 35, 40 anos em cima de uma maca, com uma sonda, etc. E nesses 35, 40 anos, a aldeia toda, aquela cidadezinha toda, quando alguém reclama, fala, imagina, não reclama não, olha lá o fulaninho lá na cama, 35 anos, aí mesmo, nossa, que pecado, né? Como eu sofri. Olha lá, ele está servindo, ele topou uma reencarnação assim, para que as pessoas que estão em volta valorizem um corpo que anda, que fala, que se mexe, e às vezes não é resgate kármico nenhum, é uma reencarnação missionária, por amor, às vezes numa casa. Quantas vezes eu já ouvi relatos de pessoas que dizem, olha, ter um filho nessas condições transformou minha vida, meus valores, minha visão de mundo, aquilo que eu achava que era importante hoje não é mais, aquilo que eu não julgava importante hoje passou a ter importância, muda a vida da pessoa. E só quem tem é que sabe. Não adianta. A gente não tem condição, quem não tem isso, nunca teve em casa, não sabe como é ter uma situação dessa, numa existência, numa experiência assim. Só quem tem, e é curioso como, pelo menos a maioria das pessoas que têm, abraçam com muita abnegação e mudam a vida, e mudam, né, a dimensão de compreensão desta mesma vida, né? Então, basicamente, hoje nós fizemos um resumo da questão 873 e 874. Então, resumindo, a justiça, ela é um sentimento, ela é inata, né, dentro de nós, esse sentimento de justiça é inato no espírito, lá na origem do espírito, criado simples e ignorante,
E no correr de nosso processo evolutivo, das nossas reencarnações, saindo dos mundos primitivos, entrando depois no mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos, adentrando nos próximos 1000 anos, como nos diz Emmanuel, nós temos pela frente agora 1000 anos para começar a construir o mundo de regeneração. Então, muita gente, olha eu repetindo de novo, né, fala, eles estão falando que agora, depois do ano 2000, a Terra vai ser de regeneração. Né? E o Chico falou, é verdade, mas esse processo vai acontecer nos próximos 1000 anos. Então, nós só seremos realmente um mundo de regeneração lá no ano 3000, realmente bem diferente do que nós somos hoje. E nos mundos felizes, em que os espíritos continuam evoluindo, mas numa dimensão que nós, na nossa inteligência, na nossa pouca linguagem, não temos acesso, não conseguimos entender. E este sentimento de justiça, ele vai se iluminando, vai se aprimorando, vai crescendo, vai se sofisticando de acordo com a nossa evolução. Então, lá no mundo primitivo, a justiça, lei de talião, olho por olho, dente por dente, depois o surgimento das leis, dos tribunais. Hoje, a gente já consegue ficar indignado diante de uma injustiça, as comunidades vão para as ruas querendo justiça, justiça social e etc. Mais para frente, daqui 1000 anos, esse sentimento vai estar aprimorado, e à medida que a comunidade evolui, menos nós vamos precisando das leis, porque nós vamos passando a ter aquilo que se chama na filosofia de consciência moral. Então, por exemplo, a Inglaterra tem lá uma Constituição que tem, me parece, 20 artigos, faz 600 anos. E lá a coisa funciona. A nossa, acho que tem 200 artigos e a coisa não anda. Então, não adianta ter leis também, é preciso ter uma evolução social, uma evolução da consciência moral, do respeito aos direitos dos outros, da tolerância, etc. Mas nós vamos falar disso a partir do nosso próximo encontro. Para chegar onde? Para chegar lá na questão 876, que eu já vou adiantando um pouco, que é o seguinte: o cristianismo, a mensagem do Evangelho de Jesus é clara quando propõe o seguinte: a base, o fundamento, o axioma sobre o qual se fundamenta a mais superior, a mais perfeita justiça é a mensagem do Cristo. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amai ao próximo como a si mesmo. Aí está, né, o resumo de todas as leis e de todos os profetas. A doutrina espírita se propõe, através de um exercício intelectual, de compreensão da realidade espiritual da vida, de nossa dimensão de eternidade, a facilitar a compreensão, entendimento, né, dessa máxima, que certamente torna a nossa vida bem melhor. Quando a gente consegue desejar para o outro aquilo que a gente deseja para si mesmo, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse para a gente, certamente a gente poderia queimar todos os códigos, né, jogar tudo no lixo, porque não precisaria mais, porque a gente viveria num mundo justo, bom, perfeito, iluminado. Mas está longe. Né? Enquanto isso, tem 25 anos de reunião, mais 25, mais 250, e dá-lhe reencarnação para a gente chegar, né, a viver, porque a gente entende, não sei se com vocês acontece isso, a gente entende, não é difícil de entender, o problema é sentir, porque às vezes o que a gente sente é muito diferente do que a gente entende e sabe que devia sentir de outro jeito, mas não consegue. Né? Então, às vezes, a gente queria amar aquele próximo, aquela criatura, aquele ser estranho. Mas a gente olha e tem uma raiva danada. Mas não tem problema. Se a gente já conseguir ter raiva, mas não falar nada e ninguém saber, já está bom. Já está bom, olha lá. Ninguém precisa saber que a gente tem. Guarda com você. Aí, de tanto guardar, você vai ficar doente e tal. Aí os espíritos vão falar, essa doença sua é por causa daquela raiva. Aí você vai aprendendo.
Mas não porque o outro ficou simpático, é porque você não quer ficar doente mais. E com esses mecanismos, né, da vida, a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Como diz Santo Agostinho, né, se o homem soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por egoísmo, por interesse. Se o ser humano soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por interesse. Então, que este interesse nos movimente, nos dinamize e nos engrandeça, hoje e sempre.